Olá, meu nome é Letícia e hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento. Antes de entrar no contexto do que é planejamento, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que empreender? Por que se tornar um empreendedor? Geralmente, a resposta para essa pergunta vem acompanhada de dois possíveis caminhos. Ou o empreendedor ele visualizou uma oportunidade de ter um negócio, ou ele teve uma necessidade. Por que a gente fala do motivo de empreender e traz isso à tona num contexto de planejamento? Quando a gente olha uma oportunidade, uma necessidade, a gente identifica uma situação atual. Identifiquei aquilo. Mas eu quero transformar aquela necessidade ou oportunidade num negócio. Então, eu estou de uma situação atual para uma situação futura desejada. Entre uma situação atual e uma futura desejada, eu tenho um caminho a percorrer. Eu tenho uma lacuna, na verdade. O que é que eu faço para suprir essa lacuna? Planejo. E o planejamento, ele envolve definir metas, traçar indicadores, ter objetivos claros do que a gente quer se tornar como empreendedores. Então, nós precisamos começar falando disso porque o planejamento ele consiste nessa questão de transformar o que era lacuna numa ponte. E aí eu consigo sair de uma situação para outra. Para que a gente planeja, né? E antes disso, o que significa planejar? Planejar, ela antecede as ações. Então, quando eu tenho um negócio, eu sei que eu vou agir, eu vou fazer aquilo, eu vou ter uma atitude depois de planejar. Então, quando a gente fala em planejamento, é uma atitude que precede a ação. Eu planejo primeiro para depois agir. Por quê? Depois, quando eu começo a agir, eu vou identificar se isso estava no meu plano ou não. Se não estava, eu preciso ajustar aquele plano. Ou se estava, eu segui da maneira correta. Então, o planejamento ele é uma ação coordenada e organizada, né? Então, a gente precisa pensar que ele vem um pouquinho antes dessa questão de agir. Para que a gente planeja? A gente planeja para aumentar nossa chance de ter sucesso. Muitos estudos falam disso. Que quando a gente tem um planejamento formal, que é quando a gente tira do campo das ideias, coloca no papel, traça metas, objetivos e indicadores, traz um cronograma, define datas, entende quem são os responsáveis por aquilo, para executar aquilo, a gente, neste momento, aumenta a nossa chance de sucesso e, consequentemente, diminui os riscos. O planejamento me garante sucesso? Não, mas ele te ajuda primordialmente a obter esse sucesso. E também a gente precisa pensar que o planejamento ele precisa fazer parte do nosso cotidiano. É como se a gente transferisse isso para a nossa vida pessoal. Então, se a gente pensar, por exemplo, tenho filhos. Então, no dia anterior, provavelmente eu vou pensar em verificar se o uniforme dele está limpo, se a lancheira está em ordem, de que forma eu vou deixar ele na escola. Quando a gente pensa em planejar, ela tem que ser uma atividade rotineira, cotidiana, para que a gente consiga elevar o nosso negócio, né? E deixar ele o mais próximo possível do sucesso. Quando que a gente planeja? O planejamento ele é cíclico. Não tem uma data específica. Então, eu vou planejar todo semestre, ou todo trimestre, ou anualmente. Não. Eu planejo quando eu sinto necessidade. Ele é cíclico exatamente por isso. Porque as coisas, os contextos e os cenários, eles mudam numa velocidade alta, né? Eles mudam, eles se alteram numa velocidade rápida. Então, a gente não precisa esperar que o planejamento que a gente fez acabe, termine, para que eu possa mexer naquilo. De forma alguma, não é nada engessado. Por isso que a gente orienta que o planejamento seja cíclico.
Quando a gente fala no quando planejar e olha para todos esses contextos, é muito importante trazer uma coisa à tona chamada ambiente de negócios. No ambiente de negócios, né, a gente tem uma questão muito forte da competitividade. Então, quem são os nossos clientes, onde nós estamos posicionados, qual é o nosso tipo de produto, por que a gente precisa estudar, por que a gente precisa observar, por que a gente precisa saber determinadas coisas. Isso se chama visão sistêmica. Então, o MEI, principalmente, ele precisa ter uma visão sistêmica, ele precisa entender em que contexto ele está inserido, no que é que ele precisa pensar, em que decisões permeiam aquele campo que ele decidiu entrar. Então, quando a gente fala em visão sistêmica, principalmente nessa característica do MEI, é que o MEI ele não é só o produtor, né? Ele é marketing, ele é contas a pagar, ele é financeiro, ele é faturamento, ele é a parte de recursos humanos. Então, de novo, ressalto a importância de ter uma visão sistêmica e olhar esse ambiente de negócios de uma forma que a gente consiga entender, voltar ao planejamento, mexer no que é necessário mexer, alterar, para que a gente consiga caminhar de uma forma coordenada e organizada. Para que a gente consiga ter muito claro os objetivos, que são os nossos desejos, o que a gente deseja alcançar como empresa, como microempreendedor, tem uma ferramenta que nos ajuda bastante, que se chama SMART. Então, a SMART, ele vai pegar o seu objetivo, o que é que você definiu, na verdade é uma sigla, né, que vem do inglês, então ele vai perguntar para você, ele vai te estressar, para você esmiuçar aquele objetivo. Então, ele é específico, ele é mensurável, ele é temporal, e aí a gente começa a entender o que de fato nós colocamos como objetivo e o que nós queremos alcançar. O planejamento, ele precisa ser orientado para resultado. Então, não adianta planejar e deixar aquela coisa linda e perfeita se eu não tenho um acompanhamento do desenvolvimento desse planejar. Porque o planejamento, ele foi lá antes da ação e aí a gente agiu. Depois que a gente agiu, a gente voltou para ver se aquilo era de fato que tinha sido planejado. Então, o gerenciamento, né, ter um planejamento orientado para resultado, para entender se de fato o que eu estou fazendo, o que eu pensei, o que eu desejei, está sendo alcançado ou não, é fundamental. Senão, nós começamos a fragmentar esse planejamento e no final ele não vai servir para muita coisa quando a gente pensa numa tomada de decisão, no crescimento do nosso negócio. Então, tem outra ferramenta que é da qualidade, da gestão da qualidade, muito famosa, que se chama PDCA. O que é o PDCA? O PDCA também, trazido do inglês, significa plan, de planejar, do, de agir, check, de checar, e action, né, de ter ações. Então, o que é que eu fiz? Eu planejei, eu agi, eu verifiquei se eu agi da maneira que eu planejei, se aquilo estava correto ou não, o que é que precisou mudar, o que é que não estava contemplado no meu planejamento. E aí depois eu traço ações e entendo o que é que eu posso melhorar naquele contexto. De novo, isso é cíclico. O negócio é cíclico, o planejamento é cíclico e o gerenciamento deste planejamento é cíclico, para que a gente possa alcançar o sucesso do nosso negócio. Muito obrigada.